Abra suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Você que pode ficar de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Quem já encontrou aí, diga amém. Então tá ótimo, vamos ler. Está escrito: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Coloque a mão à altura do seu coração mais uma vez. Espírito Santo, no nome de Jesus, nos abençoe. Eu declaro a liberdade do Senhor neste lugar. Fique à vontade. Fique à vontade, Espírito Santo. E eu quero te pedir para que, assim como o Senhor falou de uma forma tão poderosa ao meu coração, o Senhor possa falar no coração de toda a igreja do Senhor, para que a nossa vida nunca mais seja a mesma, a partir de hoje, em o nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Podem se assentar. O tema da mensagem de hoje é o sangue dos mártires. Quem pode repetir comigo? O sangue dos mártires. Irmãos, quem aqui já viu um jovem rapaz ou uma jovem moça que nasceu dentro de uma família rica, mas que nunca teve que trabalhar para ter nada, só nasceu dentro de uma família rica e não valorizou nada na vida? Quem já ouviu falar de alguma história assim? Por favor, diga amém. Não é? Nasceu dentro de uma casa rica, já nasceu dentro de uma realidade muito confortável, não sabe o preço que os pais pagaram para chegar onde chegou. Então, se o pai dá um carro, ele quebra o carro; se o pai dá uma moto, ele quebra a moto; se o pai dá um dinheiro, ele gasta tudo. Por quê? Porque ele não sabe quanto aquilo custou. O pai que trabalhou tanto para comprar, para adquirir, para acumular aquela riqueza, sabe quanto custou cada centavo daquele dinheiro. Mas aquele que já chegou e pegou tudo pronto, não sabe quanto custa. Não é verdade? E automaticamente não sabe valorizar aquilo que recebeu. E o que nós vamos fazer através desta conferência é conhecer os nossos pais na fé, para que nós possamos entender a história e o propósito da igreja. Quem entendeu, diga amém. Repete comigo: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles serão o reino de Deus. Amém? Preste bastante atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Preste bastante atenção. O profeta Jeremias, do Antigo Testamento, foi morto apedrejado. Por que ele foi morto apedrejado? Por causa da justiça de Deus. O profeta Isaías, sabe como que ele foi morto, irmãos? Cerrado ao meio por um serrote. Igreja, vamos aqui? Vamos? Vamos? Amém? Jeremias foi morto apedrejado. O profeta Isaías foi morto como, irmãos? Cerrado ao meio por um serrote. João Batista, quem conhece a história de João Batista, como ele foi morto? Decapitado. Pelo simples motivo de uma mulher que não gostava dele, porque ele denunciou o pecado dela com o irmão, no caso com o irmão do marido dela, Herodes. Ela mandou decapitar João Batista e trazer a cabeça dele como, irmãos? Em uma bandeja. E entregar para ela, pois Herodes foi lá e mandou decapitar João Batista, arrancar a cabeça dele e trazer a cabeça de João Batista em uma bandeja. Quem conhece a história de Estevão,
o primeiro registro, se eu não estou enganado, o primeiro ou o segundo registro da Bíblia, de um discípulo que foi morto. Como que Estevão foi morto, irmãos? Apedrejado. E enquanto ele era apedrejado, sabe o que acontecia, irmãos? Ele falava com Deus assim: Pai, recebe o meu espírito e perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então a Bíblia fala que Estevão, ele morreu apedrejado, pedindo perdão a Deus por aqueles que estavam matando ele a pedradas. Quem sabe como que Paulo morreu? Paulo também morreu decapitado. Arrancaram a cabeça do apóstolo Paulo. Jeremias apedrejado, Isaías cerrado ao meio, João Batista decapitado, Estevão morreu apedrejado, Paulo foi decapitado, e todos estes homens morreram por quê, irmãos? Morreram por causa da igreja, morreram por mim e por você. Eles deram a vida deles para que a igreja existisse hoje. Irmãos, e eu não estou nem mencionando aqui o Senhor Jesus, que foi crucificado, que derramou a última gota de sangue, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Eu vou continuar falando. Sabe como que Pedro, irmãos, ele morreu? Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando ele foi ser crucificado, ele fez um pedido: não me crucifiquem como meu mestre foi crucificado. Eu não sou digno de ser crucificado como ele foi. Então, sendo assim, eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Por quem que Pedro morreu? Por causa da igreja. Vocês sabem, irmãos, como que Tiago morreu? Tiago também morreu decapitado. Você sabe como que João morreu? João, irmãos, eles tentaram matar ele, diz a história. Jogaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo, para que ele morresse. Mas sabe o que aconteceu com João, irmãos? Nada. Não queimou uma pele, não queimou uma peça de roupa, não queimou um fio de cabelo. Aí quando viram que jogou ele dentro de um caldeirão cheio de óleo fervendo, e que nada aconteceu com ele, pegaram ele e lançaram ele na ilha de Pátimos. E ali ele ficou durante muito tempo preso, jogado, escondido, aonde ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse, e depois voltou para a cidade de Efésio. E João foi o único apóstolo que morreu pela sua velhice. Não foi decapitado, não foi cerrado ao meio, não foi apedrejado. Ele foi o único apóstolo que não teve uma morte trágica, por causa do nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. André, mais um dos discípulos, sabe como que ele foi, irmãos, morto? Também crucificado, mas para não ser crucificado à semelhança do Senhor Jesus, ele foi crucificado em uma cruz à semelhança de um X. Então as pernas abertas e os braços também abertos, e ali ele também foi crucificado. Felipe também morreu crucificado. Bartolomeu, sabe como morreu, irmãos? Queimado vivo. Jogaram fogo nele e queimaram ele. Mateus, a história não fala como ele morreu, mas ele também foi um mártir. Tomé, sabe como morreu, irmãos? Pegaram lanças e faziam assim, ó. Furou ele todo até que ele morresse. Tiago, filho de Alfeu, porque são dois Tiagos, morreu a pauladas. Foi dando pauladas e pauladas e pauladas até que morreu. E por último, Tiago, já falei, Judas Tadeu e Simão Zelote também foram mártires, morreram por causa do Evangelho. Então, alguns morreram a pedradas, outros foram cerrados ao meio, outros foram decapitados, outros foram queimados vivos, outros foram crucificados e outros morreram furados à lança.
Estes são os pais da igreja. Por quem que eles morreram? Por mim e por você. Por causa da igreja. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Mas eles morreram para defender a causa do evangelho. Para que o evangelho não morresse. Para que o evangelho não parasse ali somente neles. Mas para que o evangelho fosse propagado, como o próprio Senhor Jesus disse, a toda criatura da terra. Então, irmãos, esses homens deram a vida deles, por causa da minha vida, da sua vida, por causa da igreja que está no Brasil, da igreja que está no Japão, da igreja que está na Inglaterra, da igreja que está na Colômbia, na Bolívia. Irmãos, estes homens morreram, para que eu e você estivessem aqui hoje. Agora a pergunta que eu quero fazer, irmãos, o que é que isso muda na sua vida? Saber que todos estes homens deram a vida deles. Imagine, irmãos, Estevão sendo apedrejado e falando com o pai: Pai, recebe o meu espírito e perdoa estes homens que estão me matando, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Irmãos, uma pedrada dói em qualquer lugar. Imagina você receber pedrada até que você morra. Uma paulada dói em qualquer lugar. Imagina você receber pauladas até que você morra. Uma facada, eu não vou nem falar uma lança, uma facada dói em qualquer parte do nosso corpo. As irmãs, quando estão lá picando alface, escorrega a faca, pega na ponta do dedo, dói tudo. Só porque teve discípulos, apóstolos, homens que morreram. Irmãos, imagina o que é você colocar a sua cabeça em cima de um tronco. Um camarada pegar um facão bem grande e fazer assim, aqui ó. Tum! Cabeça para um lado e corpo para o outro. E imagine que todos estes homens podiam negar o evangelho. Todos estes homens podiam negar o nome de Jesus e dizer: eu não vou morrer por esta causa. Mas eles preferiram morrer do que negar a causa. Muda alguma coisa na sua vida ouvir isso? Que os pais da igreja derramaram sangue para que a igreja chegasse aqui hoje. Tudo bem, morreram estes 12 apóstolos, morreram alguns profetas, mas a igreja continuou, porque estes homens não calaram a boca deles. Eles pregaram o evangelho, irmãos, até o último fôlego de vida deles. Eles fizeram a obra do Senhor até o último suspiro de vida. Cada um morreu em uma localidade. Um morreu na Índia, o outro morreu na Europa, o outro morreu na Armênia, o outro morreu na Ucrânia, o outro morreu. Cada um deles foram espalhados por regiões diversas do Brasil. Irmãos, e cada um deles pregou o evangelho e fez a obra do Senhor até que o último fôlego de vida deles fosse retirado. Só porque enquanto eles estavam pregando, eles estariam fazendo discípulos que dariam continuidade àquela obra. Em cada cidade que eles passavam, eles pregavam o evangelho e faziam discípulos. Eles iam para outra cidade, eles pregavam o evangelho e eles faziam mais discípulos. Eles iam para outra cidade, eles pregavam o evangelho e faziam outros discípulos, de forma que quando o sangue deles foi derramado, já havia muita semente deles na terra. Já havia muitos discípulos que haviam recebido a semente, o poder do evangelho, e a obra de Deus não iria parar, porque ainda que estivesse matando os apóstolos, já existia muitas sementes, já existiam muitos discípulos que haviam crido no evangelho. Quem aqui entendeu isso, por favor, diga amém. Morreu os 12, acabou. Agora são os discípulos. Nós sabemos que a igreja começou a ser perseguida desde a época de Estevão. Todos estes morreram porque a igreja estava sendo perseguida. Só porque agora os 12 apóstolos já morreram. Aqueles que andaram com Cristo morreram.
Agora, quem ficou? Os discípulos. Só porque eu quero que você entenda uma coisa. Você podia ser um discípulo que estivesse vivendo naquela época. Só porque Deus te deu a graça de não ser um desses. E de também não viver num país onde o evangelho é perseguido. Deus te deu a graça de nascer nesse tempo. De viver em um país tão abençoado como o Brasil, onde nós somos livres para servir a Deus. Amém, amados? Morreram os 12 e a perseguição continuou. Preste atenção no que eu vou falar. Um homem chamado Vespasiano, o imperador, ele construiu um coliseu. E no dia que ele foi inaugurar, estrear aquele coliseu, sabe o que ele fez, irmãos? Ele matou 10.000 discípulos em um único dia dentro do coliseu. Para todas as autoridades romanas que estavam ali sentadas, se divertir com a morte daqueles que criam no nome de Jesus. Pastor, o que é coliseu? A semelhança de um estádio hoje. Então tinha uma arena, está até aqui, ó. Tinha uma arena, as arquibancadas, aonde as autoridades romanas se sentavam, cada um no seu lugarzinho. E este homem, imperador chamado Vespasiano, pegava os cristãos e fazia o que, irmãos? Jogava dentro da arena. E na hora que jogava dentro da arena, soltava os leões. E ali os leões entravam e despedaçavam tudo que via pela frente. São os discípulos de Jesus que morreram por causa da igreja. Só no dia da inauguração, este homem matou 10.000 pessoas, para divertir uma plateia que estava ali batendo palma para cada cristão que morresse por causa do nome de Jesus. E a história continuou. Estima-se que dentro deste coliseu, que foi inaugurado por este homem chamado Vespasiano, tenha morrido aproximadamente entre 40 e 70 mil cristãos. Os que não foram mortos pela espada, foram mortos pela boca dos leões, mas todos eles morreram por causa da igreja. Talvez você nunca soube disso, mas sabe o que eles faziam? No meio da cidade, nas praças públicas da cidade, tinham postes, ou eles fincaram postes no meio das praças públicas e nas ruas da cidade. Sabe o que as autoridades faziam naquela época, irmãos? Pegavam os cristãos vivos, amarravam eles naqueles postes, lançavam piche sobre eles e colocava fogo no piche. E eles eram a luz que clareava a cidade e as praças da cidade naquela época. Eles morriam queimados, despendurados em um poste. E todo mundo passava para lá e para cá, e lá estava mais um cristão morrendo por causa do nome de Jesus. E assim, irmãos, foram centenas e milhares que morreram. Se a gente fosse tentar quantos milhares de pessoas morreram para que a igreja estivesse aqui hoje, nós jamais daríamos conta de contar. Quantos morreram na boca do leão? Quantos morreram pela espada? Quantos morreram queimados? Quantos morreram apedrejados? Quantos morreram despendurados em um poste? Irmãos, imagina o que é isso? Amarrar você em um poste, jogar piche em você e jogar fogo em você. E você poderia falar assim: não, eu nego o nome de Jesus, eu não quero saber de Jesus não. Vai embora para sua casa. Só porque eles decidiam morrer, mas não negaram o nome de Jesus. Eles morriam, mas eles não negavam o nome de Jesus. Sabe por quantos anos que essa igreja foi perseguida desse jeito? Morrendo centenas e milhares de pessoas todos os dias. 300 anos. A igreja foi perseguida durante 300 anos. E cristãos sendo mortos diariamente por causa do nome de Jesus. Dessas formas mais horríveis que eu estou dizendo para você hoje. Quando a igreja completou 300 anos, é um assunto que eu vou falar amanhã. Aí morreu um imperador, foi eleito outro,
e esse outro deu paz para a igreja. Mas durante 300 anos, morria centenas de milhares de cristãos, diariamente, por causa do nome de Jesus. Quem compreendeu até aqui, diga amém. Isso muda alguma coisa da forma como você serve a Deus? Isso muda alguma coisa da forma como você vê o Evangelho? Esta palavra, irmãos, que está na minha mão e na sua mão, esta palavra ela foi defendida e pregada a preço de sangue. Olha o tema da mensagem: o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque foi por causa do sangue de cada um deles que nós estamos até aqui, que a igreja chegou aonde chegou, que nós hoje somos igreja, que nós hoje temos o privilégio, como eu sempre digo, de chegar no dia de ir para o culto, olhar para o espelho, a roupa não estar boa, e dizer assim: eu não vou no culto hoje porque a roupa que eu queria ir para a igreja está suja, e eu não quero ir com esta roupa. Nós temos esse luxo aqui no Brasil, né, irmãos? Nós temos esse privilégio aqui no Brasil, de olhar para o sapato, falar: o outro sapato não está bom, e eu já fui para a igreja domingo passado com esse sapato, eu não quero ir mais com este sapato para a igreja, senão as pessoas vão dizer que eu não tenho outro sapato para ir à igreja, só porque os pais da igreja morreram, queimados, esfaqueados, decapitados, apedrejados, crucificados ou a paulada, para defender a igreja e a palavra do Senhor. Isso muda alguma coisa na maneira que eu vejo o Evangelho? Isso muda alguma coisa da maneira como você vê o Evangelho? Irmãos, isso mudou a história da minha vida. Lendo este livro, O que a Reforma Diz. E sabe o que eu acho interessante, irmão? Sabe aonde que eu consegui esse livro? Quem aqui se lembra daquele Fluence que eu comprei lá em Santa Catarina? Por favor, levante a mão. Quando eu cheguei lá, eu dei um livro de presente para o pastor. Ele foi dentro da casa dele e falou: pastor, espera que eu vou buscar um presente para o senhor também. Ele é o autor deste livro. E eu falei com a minha esposa: eu fui lá em Santa Catarina só para ganhar este livro, não foi nem para mim comprar um carro, foi para mim ganhar este livro, que mudou a história da minha vida. Pastor, como que está a igreja hoje? Como que está a vida da igreja hoje? Olha que maravilha, gente. Olha que banco confortável que nós estamos sentados. Como que está a vida da igreja? Aqui, ó, todo mundo, do primeiro até o último, cada um mais bonito do que o outro. A igreja está bem, né, pastor? Quem aqui concorda que a igreja está bem, diga amém. Mas você sabe o que está acontecendo no mundo com a igreja hoje? Sabe? No ano de 2011, uma estatística diz que 100 milhões de evangélicos cristãos eram perseguidos no mundo. Hoje, 2025, sabe quantos são? Mais de 300 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Sabe qual que é o único lugar que nós temos paz para servir a Deus no mundo? Acredite se quiser, ainda é no Brasil. O Brasil ainda é um dos únicos países do mundo aonde nós podemos servir a Deus como nós servimos. Porque 2/3 da população cristã mundial é perseguida hoje para servir a Deus. Então hoje, exatamente agora, enquanto eu e você estamos sentados aqui tranquilos, olha o fundo musical, irmãos, dá vontade até de dormir na igreja. Ó, que delícia! Enquanto nós estamos aqui, existe 300 milhões de irmãos nossos sendo perseguidos na fé. No ano de 2023, não é nem 2024, 23,
Você sabe quantos cristãos morreram por causa do nome de Jesus? Você tem uma ideia de quantos cristãos morreram no ano de 2023 por causa do nome de Jesus? Isso, nomes que foram registrados em estatísticas, fora aqueles que ninguém nunca souberam. Registrado em estatísticas, no ano de 2023 morreram 5.000 irmãos nossos, por causa do nome de Jesus. Pastor, mas como que eles morreram? Decapitados, queimados. De vez em quando eu compartilho um vídeo lá no grupo Emanuel, de um monte de pneu. Os muçulmanos e os perseguidores da igreja pegam os nossos irmãozinhos na fé, jogam eles dentro dos pneus, joga fogo e deixa os nossos irmãos morrerem queimados. Hoje, não é há 1.500 anos atrás, isso acontece hoje, diariamente. E eu peguei este número de 5.000 irmãos morrendo por ano, porque este número é muito maior. São 14 irmãos morrendo na fé por dia, por causa do nome de Jesus. 14 irmãos morrendo por dia, por causa do nome de Jesus. Só porque este número são números registrados. Aqueles que ninguém nunca souberam, são muito maiores. É igual as mulheres que são abusadas no Brasil. Dizem que uma mulher é abusada por hora no Brasil. Mas isso, as que fazem denúncia e as que não fazem, centenas e milhares. Então, irmãos, eu quero que você saiba que muitos pastores, missionários, inclusive algum deles brasileiros, entram num avião aqui para ir para a África pregar o Evangelho. Sabe o que acontece com eles na África, irmãos? Eles são mortos, hoje, eu estou falando de hoje, queimados, decapitados, da forma mais cruel que você possa imaginar. Hoje, agora, neste exato momento, em algum lugar do mundo, você pode ter certeza que tem irmãos e irmãs na fé sendo mortos para que o Evangelho chegue aonde ele ainda não chegou, aonde países são fechados para receber o Evangelho. Existem pessoas que ainda hoje abandonam a sua casa, abandonam a sua família, abandonam o conforto da nossa nação, que é o Brasil, e vão para a China, vão para a Índia, vão para a Ásia, vão para a África. Irmãos, vão para os lugares mais diversos do mundo. Sabe fazer o que, irmãos? Arriscar a vida deles em prol da igreja que o Senhor Jesus derramou sangue por ela. Se no ano de 2023 morreram 5.000 irmãos por causa da igreja, eu não tenho medo de dizer, esses números que são escondidos, que hoje talvez morram em média 20.000 irmãos anual por causa do nome de Jesus. Eu não tenho medo de dizer isso. O número de 5.000 é número provado pela estatística mundial da igreja perseguida. Mas os números que a gente não pode falar porque não tem comprovação, eu tenho certeza que eles são muito maiores. Amém, amados? Então, irmãos, isso não aconteceu. Isso não aconteceu há 1.700 anos atrás, quando a igreja era severamente perseguida. Isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo agora. Só porque eu e você temos o privilégio de termos nascido aonde, irmãos? Aonde que nós nascemos? No Brasil. Um lugar onde nós somos livres para viver o Evangelho e para pregar o Evangelho. Eu vou compartilhar um vídeo na hora que eu chegar na minha casa com vocês, e eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo na casa de vocês. Presta atenção. O líder cristão de uma comunidade cuidava do seu povo, cuidava da sua família na África. E daqui a pouco chegaram os perseguidores da igreja. Sabe o que fizeram? Entraram lá dentro da casa dele, pegou o filho dele,
pegou a esposa dele e fez assim, ó. Isso aconteceu no ano de 2023. Fez assim, ó, pá, 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 matou o filho. Virou um pouquinho, pá, 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 matou a esposa. Ele teve tempo de virar as costas e sair correndo, não morreu. O missionário do vídeo que eu vou compartilhar com vocês foi quem contou esse testemunho. Ele encontrou com este irmão que perdeu o filho e a esposa. Sabe o que aconteceu com este homem? Negou a fé depois que viu a esposa e o filho morrendo. Morreu não. No dia que o missionário sentou com ele na mesa, sabe o que aquele marido e pai falou? No dia que aqueles homens voltarem aqui no meu vilarejo, se eu tiver a oportunidade, eu vou convidar eles para entrar dentro da minha casa, sentar na minha mesa, porque eu perdoo eles. Eu quero falar de Jesus para eles, porque eles também precisam ser salvos. E nós queremos abandonar Jesus porque alguém nos ofendeu. Nós queremos abandonar Jesus, irmãos, porque alguém nos ofendeu. Imagina este homem que teve o filho e a esposa mortos na frente dele. Ele fugiu para sobreviver, mas ele permanece vivo. E sabe o que ele quer fazer agora, irmãos? Ele quer pregar para os assassinos do filho e da esposa, para que eles também se convertam ao Senhor. Quem compreende isso, por favor, diga amém. Eu tenho contado aqui, irmãos, e vocês acham que isso talvez não é verdade. Sabe o que acontece na África e em países onde o evangelho é perseguido? Os perseguidores da igreja entram dentro da casa de um pai de família, pega a mulher dele, violenta ela na frente do marido e diz para ele: nega Jesus. O cara diz: não nego. Os perseguidores da igreja entram dentro da casa do cara, violenta a mulher dele e depois violenta os filhos dele e diz para ele: nega a Jesus. E eles dizem: não nego. E nós abandonamos Jesus porque nós estamos o que, irmãos? Cansados. Nós abandonamos Jesus porque nós estamos tristes. Nós abandonamos Jesus porque tem alguma coisa que não está bem com a gente. Irmãos, foi derramado muito sangue para que a igreja chegasse até aqui. Este mesmo missionário contou que milhares de cristãos foram expulsos da Nigéria. Sabe aonde que eles estão morando agora, irmãos? No meio do deserto africano, lá no meio daquelas terra seca que não nasce nenhuma árvore. Sabe como que eles vivem lá, irmãos? Presta atenção. O missionário contou que eles encontram grupos de 2.000 pessoas no meio do mato, ao relento, no meio. Você olha para um lado e para o outro, não tem nada, só aquele monte de gente. 2.000 pessoas. Você anda mais um pouquinho, 4.000. Se anda mais um pouquinho, 6.000 pessoas. Eles formam grupos espalhados por meio de toda a África. Irmãos, sem saneamento básico, sem comida, sem água gelada, sem Coca-Cola, sem suco, sem pizza e sem sanduíche. No meio do mato, 2.000 pessoas. 4.000 pessoas, 6.000 pessoas. Pastor, por que eles não voltam para casa? Porque eles foram expulsos, e a cidade deles foi ocupada pelos perseguidores da igreja. Eles não podem voltar. E se eles negarem o nome de Jesus, eles podem voltar, mas eles não querem negar o nome de Jesus. Eles vivem no relento.
mas eles não negam o nome de Jesus. Amém, queridos? Olha aqui, ó. Ó. Calor, né, irmãos? Acho que nem na igreja eu vou hoje. Vou suar muito. Os nossos irmãos estão morando no relento. Imagina 2.000 pessoas fazendo fezes. Não tem banheiro não, irmãos. Não tem força, não tem privada, não tem nada. Imagine 4.000 irmãos urinando e defecando no próprio lugar que vive. Lógico que eles vão sair um pouquinho, mas imagina o sol quente, 2 horas da tarde, irmãos. Tem gente que vai no banheiro 3 vezes por dia. Imagina o cara ir no banheiro 3 vezes por dia, fazendo um montão daquele, e cada um faz um montão, e vai fazendo montão e montão. Irmãos, e meio-dia, o sol esquenta. Você consegue imaginar o cheiro de fezes e urina que deve sair do lugar daquele? Quem tem cachorro sabe disso, irmãos. Seu cachorro vai urinando. Irmãos, chega uma hora que o mau cheiro da urina fica impregnado ali. Pastor, quantas refeições eles têm por dia? Talvez eles ficam 2 dias sem comer nada. E nós, se a geladeira estiver vazia, ou se faltar dinheiro no nosso bolso, Deus não me ama. Se Deus me amasse, eu não estaria passando pela crise que eu estou passando. Enquanto os nossos irmãos estão agora no meio do mato, se for dia na África agora, eles estão no calor, e se for noite, eles estão no relento do mesmo jeito, porque não tem telha, não tem galpão, não tem casa, não tem cama, não tem nada, irmãos, eles estão simplesmente jogados ao relento, porque foram expulsos por causa da perseguição da igreja. Mas essas pessoas não abandonaram a sua fé, estas pessoas não negaram o nome de Jesus. E um papai que perdeu o filho e a mãe está procurando pelos assassinos da família dele, porque ele quer pregar para os assassinos que acabou com a família dele. Irmãos, isso está acontecendo agora. 2/3 da população mundial está sendo perseguida. Eu repito o que eu estou dizendo, o Brasil é uma das poucas nações aonde a gente pode servir a Deus do jeito que a gente serve. E a igreja brasileira não quer servir a Deus. Amém, amados? Numa nação perseguida não pode ter Bíblia. Quando chega um missionário com uma Bíblia escondida e entrega a Bíblia para ele, sabe o que eles fazem? Há décadas eu estava orando para que eu pudesse ter uma Bíblia. Nós temos 2, 3, 4, 5 Bíblias dentro de casa e não abrimos a Bíblia para ler. Em países perseguidos, os cristãos, eles são ensinados a pegar a Bíblia e a memorizar a Bíblia. Sabe por quê? Porque no dia em que eles forem presos, eles não terão a Bíblia mais. E lá dentro da prisão, presos, a Bíblia vai estar aonde, irmãos? Dentro do coração deles. Aí o que eles vão fazer? Eles vão recitar a Bíblia, porque eles leram, memorizaram, porque eles sabiam que um dia eles seriam presos, e eles iriam precisar da palavra de Deus no coração deles. Quantos versículos da Bíblia você conhece?
Quantos versículos da Bíblia você já memorizou até o dia de hoje? Amados, preste atenção. Talvez eu e você nunca vamos ter o privilégio de ir na África. Porque o irmão que contou o testemunho que eu vou compartilhar com vocês, falou, a minha vida foi transformada depois que eu conheci a história da igreja perseguida. Antes eu não era crente, eu ia na igreja. Agora eu sou crente. Porque agora ele entendeu o valor da fé dele. Ele está vendo pessoas sendo mortas até hoje, diariamente, por causa do nome do Senhor Jesus, por causa do Evangelho, por causa da igreja. Irmãos, talvez eu e você nunca vamos na África, na China, na Índia, ou em qualquer outro país perseguido, porque existem muitos países perseguidos. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que nós podemos mudar a nossa vida aqui em São José do Rio Preto? O que nós podemos mudar na nossa vida aqui em São José do Rio Preto? Sabia que no Brasil também tem África? Você não precisa de ir longe para encontrar a África. Se você for no Vale do Jequitinhonha, divisa de Minas com a Bahia, você vai encontrar uma África ali. Se você for no Agreste brasileiro, no Nordeste, você vai encontrar uma África lá também. Pessoas que não têm um chinelo para pôr no pé, pessoas que vivem desoladas no meio do mato, pessoas que não têm o que comer, e talvez você nunca vá, nem aqui em Minas Gerais, divisa com a Bahia. Talvez você nunca vá no Nordeste brasileiro. Mas o que muda na sua vida conhecendo a história da igreja? E o propósito da igreja a partir de hoje? O que muda na sua vida? O que muda na sua vida aqui em São José do Rio Preto? Nós vamos continuar servindo a Deus com essa moleza que nós servimos? Nós vamos continuar servindo a Deus, querendo parar todo dia de servir a Deus? Irmãos, eu já conversei com alguns irmãos que estão aqui dentro hoje, porque como eu conversei com eles este final de semana, eles podiam achar que eu estaria pregando para eles. Eu já falei, não é para vocês não, é para a igreja toda, fiquem tranquilos. Oh, queridos, por favor, irmãos, por favor, por favor. O cara viu o filho dele morrendo, a esposa dele morrendo. Sabe o que ele quer fazer, irmãos? Pregar para os assassinos da família dele. E nós, irmãos, quero abandonar o meu ministério. Olha só, gente. Eu quero abandonar o meu chamado. Enquanto o irmãozinho lá que viu a esposa dele morrendo e o filho quer pregar para aqueles que mataram a esposa e o filho deles. Eu não perdoo o meu irmão de jeito nenhum. Aquele perdoou e quer ganhar os caras para Jesus. Isso é que é o Evangelho, irmãos. Aqui no Brasil, irmãos, orar por aquele que nos persegue é orar por o irmãozinho que fez alguma coisa que a gente não gostou. Lá não, lá é orar para aquele que matou a sua família. Então, acontece um probleminha, eu quero abandonar o meu ministério. Acontece um probleminha, eu quero parar de servir a Deus. Acontece um probleminha, irmãos, eu não quero mais servir a Deus. Irmãos. Tem alguém aqui que quer ir para a África? Se quiser, levante a mão aí, por favor. Tem alguém que quer ir para a China, Coreia do Norte? Se não, irmãos, vamos mudar a nossa realidade aqui no Brasil. Vamos começar a pregar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nunca ouviu falar? Eu vou anunciar para a igreja na quarta-feira todos os projetos da igreja no ano de 2025. Faz parte da pregação de hoje, faz parte da pregação de amanhã, de terça, de quarta. Na quarta-feira, eu vou anunciar para a igreja os projetos da igreja. Agora, eu quero te fazer uma pergunta.
Tem certeza que você não quer servir a Deus com o ministério que Deus te deu? Tem certeza que porque o irmãozinho fechou a cara para você, você quer parar de fazer a obra de Deus? Tem certeza? Tem certeza que você quer abandonar a presença de Deus por causa de um probleminha aqui ou de outro probleminha ali? Tem certeza? Tem certeza, meu querido, que é assim que você quer continuar servindo a Deus? No ano de 2025, nós estamos com um projeto, colocar um ar-condicionado aqui na igreja. Nós ganhamos o ar, vamos ter que gastar dinheiro para arrumar, vamos ter. Irmãos, mas eu quero ser sincero com vocês, se nós fôssemos honestos de verdade com nós mesmos, todo o dinheiro que ia ser gastado no ar-condicionado, nós mandaríamos para a igreja perseguida, que está sendo perseguida no mundo inteiro. Mas nós preferimos fazer o que, irmãos? Colocar um arzinho aqui para nós, vai ficar gostoso, né, pastor?